Olá, pessoal, boa tarde. Eu espero que esteja tudo bem com vocês. Eu sou a professora Kelly Campelo e nós estamos iniciando mais uma aula do nosso curso aqui de Recursos Humanos pelo canal Educação. Tá certo? Então, você que está aqui assistindo a nossa aula através do nosso canal no YouTube, apareçam aqui no nosso chat, me manda aqui um hello. Você que está aqui conectado na sua cidade. Isnaba, tem como colocar aqui para mim, para eu saber quais são os polos que estão aqui online, por favor, ó, o pessoal de Alto Longar, de Beneditino, Canavieira, Jatobá, do Piauí, Juazeiro do Piauí, que eu tô vendo que vocês comentaram aqui, que aí tá quente pra caramba, né, gente? Pois hoje eu vou fazer inveja pra vocês, porque pelo incrível que pareça, hoje em Teresina a gente acordou aqui, amanheceu o dia chovendo, olha aí, né? Um privilégio, né? Algo muito raro, né, gente? Bem no BR-Obró, ter uma chuvinha, mas foi show. Tô vendo aqui também Lagoa do Sítio, São Julião, Sussuapara, a galera aqui de Jatobá do Piauí estão presentes, muito bem. Bora aí, vamos fazer aqui que nem Jatobá do Piauí, mandando aqui uma presença no nosso bate-papo. Eu sempre peço para que vocês possam fazer isso, porque afinal de contas, gente, a nossa aula ela fica bem melhor, ela fica bem mais interessante quando vocês estão aqui participando comigo, questionando, tirando dúvidas, colocando o seu ponto de vista, já que aqui na nossa disciplina de projeto de aprendizagem interdisciplinar 2 é uma disciplina que, como o próprio nome diz, ela é interdisciplinar. A gente envolve aqui várias ciências. Tem a história, a sociologia, a antropologia, a filosofia, geografia, economia, tudo aqui está relacionado. Então, de fato, a gente acaba discutindo muitos conteúdos que fazem parte do nosso cotidiano, né, gente? E outro detalhe, né? Aqui hoje, dia 26 de outubro, nós já estamos há 2 semanas sem se ver. Né? Eu já estava aqui com saudade, tenho certeza que vocês também estavam aqui com saudade da nossa disciplina. Então, hoje a gente vai iniciar relembrando um pouquinho, né, resgatando o que nós discutimos na nossa última aula. Né? Sem falar que na próxima quarta-feira, dia 2 de novembro, a gente vai ter mais um feriado. Então, aqui, né, a gente está sempre tendo feriado na nossa aula, né? Então, quero muito que vocês apareçam aqui, que é até uma forma que eu tenho de saber se vocês estão compreendendo ou não, tá certo, gente? Então, cadê o pessoal de Juazeiro do Piauí? Cadê o pessoal de Alto Longar? Apareçam aqui no nosso chat, tá certo? Cadê o pessoal de Canavieira? Vão me mandando aqui um hello. Olha isso, sua para com a professora Elisete. Olá, professora. Que bom que você está aqui com o pessoal de sua para depois de 2 semanas, né, gente? Então, por isso mesmo que a nossa aula hoje eu vou revisar. Eu sempre faço esse exercício de revisar o conteúdo anterior, né? Bom, então, hoje, dia 26 de outubro, depois de 2 semaninhas aí, né, de folga na quarta-feira, eu já estava até mal acostumada. É, a nossa aula de hoje é sobre comunidade. A gente vai discutir um pouco sobre a relação. O que é comunidade, o que é indivíduo e qual é a relação de um indivíduo dentro desse meio social que é a sociedade. Os objetivos da nossa aula é caracterizar o ser humano como um ser biopsicossocial. Nossa, eu quase não saio biopsicossocial, né? Então, nós somos um ser biológico, mas a gente também é um ser social. Nós estamos ocupando um meio social que é a sociedade. Também vamos compreender a importância das comunidades no processo de vida em sociedade, beleza? Bom, então, para a gente poder iniciar a nossa aula de hoje, eu quero fazer aqui uma revisão.
Tá certo, gente? É uma revisão sobre o que a gente discutiu na nossa última aula, porque afinal de contas a gente já está aí com 2 semanas, né, que a gente não se encontra, então é natural que algum conhecimento vocês já tenham até esquecido, então é por isso mesmo que a gente vai agora revisar, beleza? Então, olha aí, a gente discutiu na nossa primeira aula aqui no módulo 2, no curso de Recursos Humanos, as relações de trabalho e a sociedade. A gente discutiu sobre a importância do trabalho, o que que significa trabalho e de que forma que o trabalho ele impacta a vida em sociedade. Nós aprendemos aqui que o trabalho ele foi se modificando ao longo da história. Então, se lá na antiguidade né, o trabalho ele sempre existiu, ainda na pré-história, né, no período paleolítico, conhecido como o período mais antigo, né, dessa pré-história, em que esses homens e mulheres das cavernas, como ficaram conhecidos, sempre trabalharam, né, na ideia de que eles estavam lutando pela sua sobrevivência, procurando comida. Isso também era um trabalho, é uma atividade que garantiu o sustento daquele povo. Depois a gente entra na antiguidade, nas civilizações, né, Mesopotâmia, Egito, os persas, os fenícios, gregos, romanos, principalmente que na Grécia, na Roma, né, o trabalho ele era diferente. Tinha uma visão de quem era pobre, camponês, agricultor ou pessoas que eram transformadas em prisioneiros de guerra, entendiam que essas pessoas sim deveriam trabalhar, porque o trabalho, enquanto uma atividade braçal, era entendida como algo negativo. Então, apenas a população que era pobre é que deveria trabalhar daquela forma. Depois a gente vem, né, com aquela ideia de que as pessoas que faziam parte da elite eram as pessoas que não trabalhavam. Então, elas poderiam se dedicar à literatura, à arte, à música, à política, à economia e, é claro, à administração também de uma determinada civilização. Com o passar do tempo, a gente entra na Idade Média, o trabalho baseado na servidão, né, em que servos camponeses trabalhavam muito, pagavam muitos impostos e mesmo assim não participavam das decisões políticas daquela nação. Era um período em que a Igreja Católica ela era a maior instituição religiosa da época e ela condenava o trabalho para adquirir lucros ou acumular riquezas, né? Ela dizia, olha, o trabalho deve ser apenas para sobreviver. Caso contrário, você está cometendo um pecado, então você irá para o inferno. Então, depois a gente entra na Idade Moderna, a partir do século XVI. Mais uma vez, a concepção de trabalho, ela vai mudar. Agora, né, com a Reforma Protestante, como o calvinismo vai dizer, quanto mais você trabalha, mais chances você tem de ser salvo, mais chances você vai ter de poder voltar a morar na presença de Deus. Então, percebo como, de fato, o trabalho, gente, foi se transformando ao longo da história. E hoje vocês estão aqui no século XXI, fazendo um curso técnico com o objetivo de entrar no mercado de trabalho. Então é muito importante que vocês questionem qual é a importância do trabalho, né? A gente sabe, nós vivemos dentro de um sistema capitalista. É tudo baseado no dinheiro. Eu pago para ter acesso a uma saúde, ou a uma educação, um transporte, a uma roupa, a comida, né? Então, como é que eu vou adquirir tudo isso se eu não tenho uma fonte de renda? Só se eu tiver os pais que são herdeiros, né, e me sustentam, só se eu ganhar na Mega Sena. E caso eu não ganhei ainda na Mega Sena, é por isso que eu estou aqui, trabalhando, né? É claro, o trabalho é algo que eu gosto, eu acredito na educação, eu tenho muito prazer e orgulho de ser uma professora, mas se tem uma frase, né, que uma galera aí que é coach, e a gente, a galera gosta de dizer assim, trabalhe com o que gosta e nunca irá trabalhar. Vocês já ouviram essa frase? Coloca aí no nosso chat, gente. Sussoa, para, coloca aí. Porque, gente, isso não existe. Você pode gostar muito do que você faz e você vai continuar trabalhando. Inclusive, quando a gente gosta muito de uma coisa, aí é que a gente trabalha mais, né? Ó, a Fabiana, olá, Fabiana, como é que você tá?
A Fabiana disse que já ouviu. E é isso, né, gente? Quando eu gosto muito de uma coisa, então eu tô aqui, eu tô dando a minha aula, é algo que eu gosto, eu tenho que me empenhar, eu tenho que prazer em fazer, ter prazer, né? Não tenho, porque a gente não é obrigada a nada, né? Mas a ideia é que eu tenha um prazer, né? Que eu desenvolva uma boa aula, que eu também goste de discutir aquele determinado assunto. Então, isso aqui, gente, é fundamental, né? Não é à toa, por isso que a gente passa até 8 horas, 10 horas do nosso dia trabalhando. É claro, o trabalho, ele garante o nosso sustento. O trabalho, ele também tem algo de dizer assim, eu tenho um sonho, talvez eu vá conseguir realizar esse sonho através do trabalho, porque envolve dinheiro, a gente vive dentro de um sistema que tudo envolve dinheiro. Então, se eu tenho o sonho de viajar para fora do Brasil, eu vou ter que juntar dinheiro, eu vou precisar de dinheiro. Então, é por isso que eu trabalho, né? E a gente aprendeu aqui que é por isso que a gente vende a nossa força de trabalho. Quando a gente estudou lá o Karl Marx, lembra que ele diz, olha, por que que eu vendo a minha força de trabalho? Porque eu preciso de um salário para me manter. Então, eu estudei dentro de uma universidade, eu adquiri um determinado conhecimento científico e agora eu estou aqui com vocês, passando esse determinado conhecimento científico que eu tenho. E em troca disso, eu faço o quê? Eu recebo um salário no final do mês. E é através desse salário que eu consigo me manter dentro da sociedade que eu vivo. Então, é claro, gente, que o trabalho, ele tem um impacto muito profundo na nossa vida, né? E ainda mais a gente analisando esse contexto econômico em que o Brasil vive, que a gente tem quase 15 milhões de pessoas desempregadas. É um número muito grande. A gente tem muitas pessoas de uma forma informal, ou seja, não tem nenhum direito trabalhista garantido. Então, é claro que o trabalho, ele tem sim uma participação, um impacto muito forte para a gente conseguir manter uma vida digna. E manter uma vida digna envolve o direito à educação, à saúde, à moradia, a uma alimentação. E eu não consigo isso se eu não tiver dinheiro, né? Então, é claro que a gente tem, né, por isso que o trabalho ele acaba tendo esse impacto tão profundo nas nossas vidas, beleza? Bom, então agora vamos aqui, ó, responder o nosso exercício, a nossa primeira questão, para a gente poder relembrar aqui esse assunto, né? Então, a primeira questão diz assim: observe a imagem. Considerando-se a dinâmica entre tecnologia e organização do trabalho, a representação contida no cartoon é caracterizada pelo pessimismo em relação a. O que que vocês estão vendo aí nessa imagem, gente? Olha só, eu vejo aqui uma plaquinha no muro dizendo não há vagas. E quem é que está lá dentro já do ambiente da fábrica? A máquina, tá vendo aqui? A gente tem uma máquina, a máquina ela tá aqui trocando com uma outra máquina. A máquina lá atrás, eu só vejo um ser humano aqui, que é esse carinha que está aqui na frente, que ele está fazendo o quê? Engraxando os sapatos da máquina, né? É uma ironia, é uma sátira de dizer que a máquina ela está cada vez mais tomando espaço do ser humano no mercado de trabalho. A gente viu isso, eu trouxe aqui alguns exemplos. Eu trouxe alguns exemplos que a gente viu em relação a robô, né, gente? Dentro das fábricas de automóveis, tem crescido consideravelmente. A gente vê aqui também os robôs em frigorífico, né, gente? Tem uns vídeos aí no YouTube que a gente coloca robô em frigorífico. Eu, particularmente, eu fiz isso. Eu fiquei bem impressionada, porque são frigoríficos, né, que fazem também o abate, né, abatedouro, né? Acho que é isso. Que vai lá e abate um animal. E aqui no Brasil a gente tem uma indústria muito forte em relação à carne bovina, né? De fazer o abate, o corte, a distribuição daquela carne. E muito desse trabalho hoje tem sido feito através de
robôs, né? E o ser humano fica ali controlando o computador. Então, a própria aqui, a gente tem uma câmera que está me filmando, que era muito comum, né? A gente vê o trabalho dos cinegrafistas e hoje tem diminuído consideravelmente porque a gente tem uma câmera que ela fica aqui só paradinha, eu olho aqui para ela e acabou. Não precisa de uma pessoa de uma forma direta fazendo a manipulação, né, o manuseio dessa câmera. Então, isso é tecnologia. Não tem como a gente fugir disso, porque a tendência, gente, é que a sociedade ela esteja cada vez mais se transformando, e é claro que a tecnologia ela também vai acompanhando, né? Então, aqui a crítica dessa questão é quando diz assim, é caracterizada por um pessimismo em relação ao quê? É a ideia, eu acabo tendo uma visão pessimista em relação ao progresso. Poxa, se a sociedade ela está progredindo o tempo inteiro, vai chegar um momento que eu posso perder o meu emprego para uma máquina, né? E aí, por exemplo, hoje eu sou professora, eu estou aqui, né, falando aqui com vocês. Já pensou se um dia o canal Educação desenvolve uma tecnologia de colocar uma professora virtual aqui? É isso, é a tecnologia, né, gente? A gente pode citar como exemplo, hoje muitas marcas no Brasil e no mundo, elas estão optando por criar uma identidade, claro, tem uma identidade digital e uma personagem digital que representa aquela marca. A gente pode citar como exemplo a Magazine Luiza, vocês já ouviram falar que tem uma personagem que é a Magalu, que é uma personagem digital, né, que ela imita ali uma pessoa do gênero feminino. Então a Magalu lá no Instagram, ela dá dicas, até de moda, né, ela dá dica. Ela passa informações, ela tira dúvidas. Antes era um trabalho feito por uma pessoa, né? Geralmente por uma pessoa pública, uma digital influencer, uma atriz, um apresentador, que acabava virando o rosto da marca. Hoje, as marcas estão optando por ter um rosto digital. Vocês estão ligados nisso? Coloquem aí no nosso chat. Então, percebam, né? Como também o marketing, a propaganda e a forma como o trabalho manual, braçal dentro de uma empresa é realizado, a gente tem a tecnologia cada vez mais inserida. Nessa própria aula aqui, gente, há 30, 50 anos atrás, talvez fosse impensável fazer uma aula mediada pela tecnologia, porque de fato não tinha essa tecnologia, né? Eu lembro que no ano 2000 eu tinha 9, 10 anos, né? E aí eu lembro que uma vizinha minha, gente, ela estava fazendo 15 anos. E aí, no aniversário dela, os pais dela deram um computador para ela. E a gente ficou assim, nossa, um computador. Eu lembro que a minha rua inteira foi na casa dela ver aquele computador. Porque era algo muito diferente, era algo muito novo. Ninguém tinha, sabe? Assim, na rua que eu morava, ninguém tinha um computador. Então, foi todo mundo lá para casa dela ver aquele computador. Eu lembro que nem tinha internet. Né? Então, meio que, para que aquele computador servia, né? A gente não tinha muito essa noção. Então, imagina, né? Eu sempre penso nisso, gente, que esta pandemia, no início de 2020, né? Se ela tivesse sido lá nos anos 2000, que eu era criança, eu teria perdido pelo menos uns 2 anos de estudo, porque como é que a gente iria estudar? Né? Nem celular, a gente não tinha celular com toda essa tecnologia no início dos anos 2000, gente. Internet, não tinha internet. Eu lembro que há 10 anos atrás eu mudei de bairro aqui na cidade de Teresina. Eu morava no centro e depois eu fui morar num bairro mais periférico. E aí eu lembro que quando eu cheguei lá, eu fui atrás de internet, não tinha internet no bairro que eu morava, né? E eu lembro que eu era adolescente, fiquei revoltada com a minha família porque a gente tinha mudado de bairro. E aí não tinha internet, a gente comprava internet, né? Minha mãe comprava internet e vinha em um pendrive, gente, a quantidade de dados que a gente poderia usar. E aí eu lembro, né? Eu tinha entrado
na verdade, não era adolescente, né? Eu tinha acabado de entrar na universidade. E aí eu ficava, gente, como é que eu vou fazer aqui um trabalho, uma pesquisa? A gente colocava a internet lá no pendrive e não durava nada, gente. Na mesma hora, os dados praticamente eram comidos, né? Como a gente fala, eram absorvidos ali, utilizados. Então, e aí eu hoje, né, 10 anos depois, no bairro, eu ainda vivo no mesmo bairro. 10 anos depois, só o que tem é propaganda de internet no meu bairro. A gente tem lá. Outro dia eu estava contando, né? E a gente tem, da última vez que eu contei, existiam 7 empresas de internet só no meu bairro. Todas ali com o mesmo preço, ou então uma vantagem, um sistema de dados um pouco maior, outro menor, vai depender do teu poder aquisitivo, do que tu está disposto a pagar, né? Então, tá vendo como se transformou a tecnologia, a internet em 10 anos? Então, isso aqui é para a gente poder se ligar que a sociedade ela se transforma o tempo inteiro e que a internet ela vai se transformando junto, não é verdade? Provavelmente, então, aqui, ó, a alternativa verdadeira, letra A. Provavelmente, gente, aí em Alto Longá, em Sussuapara, Jatobá do Piauí, deve ter sido assim, né? A gente vai, ó, se transformando. Há 10 anos atrás, a internet era mais difícil. Hoje, nem tanto. Lembrando que aqui eu sempre preciso fazer um recorte social, né? A gente sabe que hoje no Brasil, uma média de 63 milhões de pessoas ainda não têm acesso à internet. Então, ó, sempre no recorte social, beleza? Bom, vamos aqui responder a nossa segunda questão. Um trabalhador em tempo flexível controla o local do trabalho, mas não adquire maior controle sobre o processo em si. A essa altura, vários estudos sugerem que a supervisão do trabalho é muitas vezes maior para os ausentes do escritório do que para os presentes. O trabalho é fisicamente descentralizado e o poder sobre o trabalhador mais direto, né? Isso aqui é uma ideia de um novo capitalismo, porque hoje o trabalho ele está mais flexível. Já existiam muito essa técnica, né? Muitas pessoas, até mesmo antes da pandemia, já faziam um trabalho home office, né? Já era um trabalho mais de casa. Ou então é aquela ideia, eu chego para a Juliana e eu digo assim, olha, Juliana, tu trabalha aqui na minha empresa, tu trabalha no marketing, eu quero que tu faça 10 propagandas do produto que a gente vende nessa empresa. Tu tem uma semana para fazer. Não me interessa se tu vai me entregar no primeiro ou no último dia. Tu tem os 7 dias para fazer. Beleza, te vira aí. Ok, eu deixei a responsabilidade com ela. Ela sabe o que ela tem que fazer, ela precisa ter esse compromisso. Ela não precisa estar na empresa todos os dias, né? Então ela vai me entregar. Essa é a ideia. Ela tem um controle do tempo dela, né? E um determinado controle daquele trabalho. Essa é a ideia desse novo capitalismo. E aí, agora a gente também teve, com a pandemia, acabou se adaptando a trabalhar de casa, né? Também não foi algo fácil, né, gente? Eu lembro que aqui, quando as aulas do canal Educação começaram a ser transmitidas lá da minha casa, também foi um pouco complicado, porque não é um ambiente adequado. Às vezes estava lá minha cachorra latindo. Aí tinha meu vizinho que queria fazer reforma 7 da noite. Ele estava lá batendo na armadeira na casa dele. Mas não tem como, né? Eu estava dando aula, já teve aula que eu estava lá com a câmera e meus gatos subindo em cima da mesa, eu pedindo desculpa, tendo que tirar gato. E era assim, mas era o que a gente estava se adaptando àquela nova realidade, né? Então a gente está nesse momento sempre se adaptando a uma realidade. Então, aqui o texto, falando em relação a esse trabalho, o Taylorismo, o Fordismo é o quê? A gente viu o Fordismo. É quando surge aquela esteira de montagem. E a indústria automobilística, ela é muito baseada nisso, né? Então, tu pega lá uma esteira, tu coloca lá o carro e eu coloco uma porta, a Juliana coloca o banco, a Fabiana faz a pintura, a Elisete, ela coloca um parafuso. Um único produto, ele vai ser produzido por inúmeras pessoas.
E isso foi uma técnica utilizada porque se acreditava que era um mecanismo, é um mecanismo de controle, né? Se acreditava que o trabalho era mais rápido, que se gastaria menos dinheiro para desenvolver aquele trabalho. E essa é uma técnica desse novo capitalismo, que tenha um mecanismo de controle dos trabalhadores, é claro, né, gente? E sempre pensando que no lucro. Esse é o resultado do trabalho, é gerar o lucro. É dessa forma que é vista no sistema capitalista. Nós aqui, né, vocês pegaram ética, lembra? Todo mundo aqui pegou ética e relações interpessoais no nosso primeiro semestre, né? Então, gente, é justamente essa ideia de que a gente trabalha não só pensando no lucro, mas também na qualidade daquele trabalho que nós estamos desenvolvendo, né? Então, aqui, a alternativa verdadeira, letra E. Vamos aqui para a última questão, uma questão do Enem de 2016. É uma questão muito boa para a gente poder fechar aqui esse conteúdo. E olha aí o que essa questão ela diz. Texto 1, cidadão, né, que é uma música, né, é interpretado pelo Zé Ramalho. Diz assim, olha, tá vendo aquele edifício, moço? Ajudei a levantar. Foi um tempo de aflição, eram 4 condução, 2 para ir, 2 para voltar. Hoje, depois dele pronto, olho para cima e fico tonto, mas me vem um cidadão e me diz desconfiado. Tu tá aí admirado ou tá querendo roubar? Meu domingo tá perdido, vou para casa entristecido, dá vontade de beber. E para aumentar meu tédio, eu nem posso olhar para o prédio que eu ajudei a fazer. Olha aí, eu vou querer aqui saber a opinião de vocês em relação a isso. Então, texto 2, esse aqui já foi escrito pelo Karl Marx, né? Lá no século XIX, lembra que a gente já aprendeu que ele era um crítico do sistema capitalista. E aí ele diz o quê? O mais trabalhador fica mais pobre à medida que produz mais riqueza e sua produção cresce em força e extensão. O trabalhador torna-se uma mercadoria ainda mais barata à medida que cria mais bens. Esse fato simplesmente subentende que o objeto produzido pelo trabalho, o seu produto, agora se lhe opõe como um ser estranho, como uma força independente do produtor. Tá vendo? É uma força estranha. Ou seja, o texto 1, o cidadão, é aquele cara, gente, que ele construiu aquele prédio. É o pedreiro, é o construtor, o chefe de obras. E aí ele é discriminado. Por quê? A pergunta aqui para vocês. Ó, Sussuapara, olha aqui, Fabiana. Gente, imagina, aqui na cidade de Teresina, vou citar um exemplo que é a cidade que eu vivo, né? A gente tem casas aqui em condomínios fechados que valem mais de R$ 1 milhão, né? E até pouco, sabe? De vez em quando eu tenho umas curiosidades aleatórias. E outro dia eu estava pesquisando aluguel na zona leste daqui da cidade de Teresina, ali no lugar que é conhecido como mais privilegiado. A gente tem apartamento de R$ 3 milhões. E aí eu te pergunto, um trabalhador, um pedreiro, um chefe de obras, que está lá recebendo um salário mínimo que é por volta de R$ 1.000, ele vai ter condição de comprar o apartamento no prédio que ele construiu, que é 3 milhões, que é 10 milhões? Coloca aí no nosso bate-papo qual a opinião de vocês. Vocês acham que ele vai conseguir comprar? Em Sussuapara, em Jatobá do Piauí, coloca aqui no nosso chat. Cadê o pessoal de Alto Longar? Lagoa do Sítio, que também está aqui. Coloca aí no nosso chat a Juliana. Juliana, tu é de que cidade? Coloca aí para a gente saber. Batalha, é? A Fabiana disse, não tem condições de comprar, não tem, gente. Então é isso que ele está dizendo. Poxa, eu tô lá fazendo o prédio, mas eu não tenho condição de comprar. É um produto que eu não vou conseguir ter, porque é óbvio que existe uma desigualdade de renda no Brasil, gente. Sussuapara disse com o salário dele não, a menos que ele ganhe na Sena, que nem uma pessoa que ganhou na Mega Sena, né? Sussuapara, e na cidade de vocês, que eu tô lembrada disso.
Vocês até me disseram, né, que depois a pessoa já até se mudou de cidade, né? E aí, gente, é isso, sabe? É aquela mesma ideia. Tu imagina um trabalhador que trabalha em uma fábrica do iPhone. Ele nem produz o aparelho inteiro, né? Ele deve colocar só um botão, só fazer o carregador. E aí, como é que ele vai comprar? Hoje um iPhone, não sei, deve custar, sei lá, 10 mil, 13 mil reais, por aí, né? Então, gente, a pessoa que trabalha na fábrica, ela ganha 1.000 reais, ela não tem condição de comprar aquilo. Né? Até porque ela se. Ah, mas ela pode dividir, ela tem que ter um cartão de crédito. Quem é a pessoa que recebe um salário mínimo e tem um cartão de crédito de 10.000 reais no Brasil? É difícil, gente. Eu acho difícil ter. Então, é essa a ideia da crítica que ele está fazendo. Ele está dizendo o quê? Que o trabalhador, ele trabalha, ele produz, mas ele não consegue consumir o produto que ele faz. Então, com base, né, qual é a relação entre o trabalho e o modo de produção capitalista? Letra A, derivada do aumento da riqueza e da ampliação da exploração do trabalhador. Acabou, é isso aqui, né? Baseado também na teoria de mais-valia do Karl Marx, né? Em que ele diz, olha, galera, o sistema capitalista, ele só vinga porque ele explora, porque a organização não divide o lucro com o trabalhador, né? Então, essa a ideia, né? E aí, lembrando que o trabalhador, ele tudo pode, né? Se é a gente que produz, mas a gente tem a questão do poder aquisitivo, né? Então, aqui, com certeza, a alternativa A é a alternativa verdadeira. Então, a gente levou esse tempinho aí para poder relembrar o que nós vimos na aula passada, porque, afinal de contas, nós já estávamos aqui com 2 semanas que a gente não se via, né? Então, a gente revisou esse conteúdo do trabalho ao longo da história e agora a gente vai entrar aqui no nosso conteúdo de hoje, tá certo, Juliana? Pessoal aí de Lagoa do Sítio, olha que o nosso conteúdo de hoje é comunidade, integração entre indivíduo e sociedade. Primeiro ponto. O que é uma comunidade, gente? Uma comunidade, ela pode ser uma área, um local, pode ser uma cidade, uma aldeia, um bairro e um local de trabalho. A comunidade é um grupo de indivíduos que compartilham algo, né, que compartilham interesses e perspectivas que são comuns, que são parecidas. Isso é que forma uma comunidade, né? Então, por exemplo, vocês estão aí na sala de aula de vocês. Isso também é considerado uma comunidade, né? São um grupo de pessoas que têm um objetivo em comum, que é terminar um curso técnico. Uma comunidade, o bairro de vocês também é uma comunidade. Dentro da casa de vocês também é uma comunidade. Então, basicamente, uma comunidade é um grupo, uma reunião de várias pessoas. E é claro que essas pessoas elas podem apresentar semelhanças, mas aí, como no desenhozinho da imagem, elas podem também apresentar inúmeras características que são diferentes, né? Que vai diferenciar uma pessoa da outra. Bom, indivíduo e sociedade. O que é um indivíduo? É um termo, gente, com uma origem no latim, que se refere àquilo que não pode ser dividido. Então, trata-se de uma unidade independente. Então, eu, Kelly, sou uma indivídua, né? Eu sou um ser humano independente, eu tenho auto e ok. Agora, eu sou um ser individual, né? Não tem duas Kellys, é uma Kelly e acabou. Eu enquanto indivíduo. E aí, o que é a sociedade? A sociedade é uma associação entre indivíduos que compartilham valores culturais e éticos
que estão sob o mesmo regime político, o mesmo regime econômico, no mesmo território e que devem viver ali, existem, né, estão sobre as mesmas regras de convivência. Então, por exemplo, dentro aqui dessa ideia de sociedade, né, nós estamos aqui compartilhando um espaço, gente. Então, por exemplo, a galera, por que que a gente vira uma sociedade? Porque vocês estão em Lagoa do Sítio, mas a gente fala o mesmo idioma. Eu estou em Teresina e eu falo o mesmo idioma de Lagoa do Sítio. É claro que a gente pode ter até algumas gírias diferentes, mas nós estamos aqui vivendo dentro do mesmo território, que é o Piauí, que fala português, como todos os outros estados do Brasil. Nós estamos também sob o mesmo regime econômico, ou seja, é o real, né? A moeda, o real, ele está presente no Brasil inteiro. Não é o Piauí tem uma moeda, o Ceará tem outra moeda? Claro que não. Então, isso faz uma sociedade. A gente tem os mesmos valores culturais, né? Então, isso é uma sociedade, é um grupo de pessoas que estão inseridos em um determinado local, compartilhando valores culturais, valores étnicos, o regime político. A gente vive sob um regime presidencialista, né? Então, é para o país inteiro, né? A presidência da República, ela não governa apenas para quem ela quer. Ela não governa apenas para quem vota nela. Certo? A presidência da República, ela precisa governar para todo o país. E é óbvio que também governa para aquelas pessoas que são oposição, para aquelas pessoas que não concordam com sua linha de pensamento. Mas é a presidência da República, é o executivo do país, governa é para todo mundo. Então, isso é uma sociedade, né? E nós, gente, o ser humano é um ser social. A partir do momento que a gente nasce, nós estamos inseridos dentro de uma sociedade, né? Então, a gente nasce na sociedade e a sociedade é formada justamente por todos nós, né? Beleza? Vocês estão entendendo? Coloquem aí no nosso chat, por favor. E aí, olha aí, né? O indivíduo, a sociedade e a cultura. Em todos os momentos da nossa vida, gente, nós somos influenciados pelos meios sociais. Justamente porque nós somos um ser social. Na hora que a Juliana Silva, lá de Batalha, ela nasceu, a Juliana, gente, ela não nasceu dizendo assim: olha, galera, eu sou a Juli, eu quero que o meu nome seja Juliana, eu sou. O meu posicionamento político é de centro, eu só escuto sertanejo e eu só ando de rosa. Tem, claro que a Juliana não fez isso, até porque ela era um bebê com horas de nascido. Ela não tinha nem capacidade física e nem intelectual para desenvolver ainda um pensamento. Ela não sabia nem falar, né, Juliana? Então, a Juliana, ela foi crescendo na sociedade. Ela vai se desenvolvendo e ela vai formando a sua própria identidade. E formamos a nossa identidade dentro do meio social. É por isso que a gente fala que a nossa identidade é uma construção social. A galera gosta de dizer assim: ah, eu nasci assim, eu nasci assado. Não, ninguém nasceu nem assim nem assado. A gente vai crescendo e formando a identidade, né? Vai formando quem nós somos. Tá bom, Canavieira? Canavieira disse que tá aqui, mas o sinal tá bem ruim. Então, talvez tá todo mundo aí conseguindo me ver, ouvir direitinho, né? Talvez seja aí pro rumo de vocês, né, Canavieira? Mas eu tô aqui, qualquer dúvida, qualquer coisa, pode falar, tá bom? Ó, Lagoa do Sítio disse que tá entendendo, perfeito. Então, gente, essa é a ideia de que o ser humano, ele não é um ser isolado, nós somos seres coletivos, porque a partir do momento que a gente nasce, a gente está interagindo com outras pessoas. No momento que tu nasceu, teve ali a equipe médica, a tua família, depois tu vai para dentro do teu grupo social, que é a família. Então, essa é a ideia. A gente vai formando a nossa identidade, tá certo?
Ei, Isnaba, Sussuapara disse que o som tá falhando às vezes. Tá tudo ok aí? É, aqui tá tudo ok, viu, gente? Vocês vão me dizendo aí, tá bom? Vê aí, se vou estar me ouvindo tudo direitinho. Aqui tá ok, tá certo? É porque, gente, deve ser porque Teresina tá nublado. E aí tudo fica bagunçado, né? Porque aqui nunca chove, a gente até estranha. É, Canavieira me disse que não tá entendendo o que eu tô falando. Vê aí, Canavieira, se não é o sistema de vocês, porque aqui pra gente tá tudo ok, tá certo? Vê aí direitinho, ou então entre em contato com o suporte aí no canal Educação, no kit do canal Educação, para ver se é alguma coisa aí com exatamente com o sistema de vocês, tá bom? Então, olha aqui, como eu estava falando, né? Nós somos seres sociais, gente. Nós somos influenciados pela sociedade, ó. Somos influenciados sociedade ao nosso redor, a gente é influenciado pela educação que a gente recebe da família, nós somos influenciados pela educação que a gente recebe na escola, pela mídia do país, pela literatura, pela música, pela dança, pela política, pela economia. Tudo isso nós somos influenciados o tempo inteiro, tá certo? Então, por isso que é muito importante a gente entender, né, que nós somos seres sociais e de que forma que nós somos influenciados pelo meio que nós vivemos, tá bom? Canavieiro, então entre em contato aí com o suporte para ver se vocês conseguem resolver esse problema, viu? Então, gente, o propósito da nossa aula é compreender a relação que não é separada entre indivíduo, sociedade e cultura. Nós somos seres sociais, a gente vive dentro de uma sociedade, interagindo o tempo inteiro com o outro. E vocês aqui estão fazendo o curso de recursos humanos. É um profissional que vai estar em contato o tempo inteiro com outras pessoas. Então, é fundamental que a gente consiga compreender, né, quem nós somos e de que forma que nós nos relacionamos com as pessoas que estão à nossa volta, ok? Bom, então a gente encerra por aqui a primeira parte da nossa aula. E aí, na parte 2 a gente vai continuar aqui a nossa discussão, tá certo? Então, fiquem aqui comigo, porque daqui a 3 minutinhos eu tô de volta para que a gente dê continuidade a entender de que forma que a gente vive aqui nesse coletivo, que é o meio social, que é a sociedade.